Você é uma pessoa que se sente triste quando posta algo na internet, posta algo nas redes sociais e não recebe um like? Ou quem sabe você não recebe aquele comentário daquela pessoa especial para você, você pensa, pá, aquela pessoa nem viu, né? Visualizou, não deu bola, só deu uma curtida. Você se sente fragilizado e sensível com isso? Nós vamos fazer uma reflexão nesse vídeo, nessa série de vídeos que eu estou fazendo a respeito desse livro aqui que eu estou lendo, A Criança Digital, e o que tem a ver isso. Provavelmente eu estou falando com alguém adulto aqui, e provavelmente a resposta para a pergunta que eu fiz nesse vídeo foi sim, porque sim, a gente se afeta quando a gente posta algo que a gente acha bem legal e a gente não recebe curtida, as pessoas não dão bola. Como é que pode, né? Nós somos adultos, maduros e a gente se afeta assim com a opinião das pessoas na rede social, mesmo sabendo que aquilo ali às vezes as pessoas olham no rapidão, né? A gente se afeta sim com isso. Se você é como eu, isso que eu nem sou de me afetar tanto e mesmo assim eu me afeto. E imagina assim quem vive muito com a sua vida baseada nas redes sociais, leva muito a sério essa dinâmica, deve se afetar bastante, né? E nesse livro que eu tô lendo, fala uma coisa muito interessante. Como a gente deve cuidar essa questão nos nossos filhos. Você tem filho e o seu filho já tem rede social, já usa as redes sociais, já tem uma conta ali no Facebook, no Instagram, você deve redobrar o cuidado, porque se nós adultos nos sentimos afetados, né, com esse tipo de situação, imagina uma criança que não consegue elaborar direito as coisas, que às vezes está num processo de formação da sua identidade, de se conhecer, né, como ser humano, se autoafirmar. O adolescente mesmo, que é tão, às vezes, mais inseguro, né, com a aparência, com a personalidade, não tem ali tão firmado a sua identidade e o seu valor próprio. Então, são dois pontos que eu quero levar para a nossa reflexão nesse vídeo. O primeiro ponto é como é importante, isso tudo baseado nessa leitura aqui, né? Essa reflexão que eu vou deixar na descrição do vídeo. Como é importante dentro de casa nós enchermos o tanque emocional dos nossos filhos. Se isso já é importante no casamento, né, para os adultos, na dinâmica do adulto, do casal, um encher o tanque emocional do outro, né? O que significa isso, encher o tanque emocional? Validar a pessoa, fazer elogios, fazer essa pessoa se sentir amada, se sentir querida, se sentir valorizada. Para a gente viver um casamento saudável, uma coisa bem simples, isso precisa acontecer. Mas, mais ainda, a gente tem que ficar atento em relação à nossa atitude com os nossos filhos, com a criança. A criança precisa muito ser validada, né? A gente precisa fazer elogios, fazer essa criança se sentir amada, né? Valorizada, firmar a personalidade dela, né? Se o seu filho daqui a pouco arrumou o quarto, não arrumou ali do jeito que no seu padrão, quem sabe arrumou a cama, mas não arrumou o seu padrão ali tudo esticadinho, mas ele se esforçou para arrumar a cama. Elogie, fale, olha, obrigada pela ajuda, que bom que tu arrumou a cama, como tu é caprichoso, como tu é organizado, isso tudo enche o tanque emocional dessa criança, estimula ela a continuar fazendo. Não é incrível? A gente não é estimulado pela crítica. Isso é uma coisa assim que é difícil a gente modificar, né, o nosso comportamento, porque às vezes a gente tem uma tendência a criticar mais. Mas se a gente parar para pensar, ninguém é incentivado pela crítica. Se você começar a criticar demais o seu filho, ou seu companheiro, sua companheira, não vai existir não, o que você quer não vai acontecer, que é a mudança do comportamento dessa pessoa. Pelo contrário,
Essa pessoa vai se distanciar mais de você, vai ficar chateada ali no canto dela. Mas se a gente quer incentivar uma pessoa, a gente tem que incentivar com elogio, sendo um adulto ou uma criança, né? Então tente fazer isso. Se o seu filho daqui a pouco secou a louça, ou sei lá, qualquer coisa mínima que seja, elogie, né? Veja as características boas. Às vezes a gente tem tanta facilidade de ver o negativo, mas se esforce para ver as características boas, as qualidades dessa criança. E reforce isso. Isso é o primeiro ponto. Um ponto muito importante numa época que a gente vive, que a gente imagina ser validado pelas redes sociais, né? A gente imagina que a gente é validado, que a gente é amado de acordo com as curtidas, com os likes que a gente ganha, que é algo tão superficial, né? Então a gente precisa reforçar dentro de casa para essa criança que ela é amada e encher o tanque emocional dela. Essa criança, ela provavelmente, uma hora ou outra, mesmo que seu filho não tenha rede social, uma hora ou outra ele vai utilizar a rede social. E essa criança precisa estar fortalecida e entender que ela é muito além do que uma rede social, do que ela se coloca ali na rede social, do que o valor dela está muito além do que uma curtida, né? Do que um bom comentário. Então, por isso a gente precisa reforçar muito isso nessa criança. Porque quem sabe, será que a gente está preparando os nossos filhos para enfrentar isso, para enfrentar esse desafio que é viver a vida virtual também, o mundo virtual, o mundo das redes sociais? Se para nós já é bem desafiante, imagina para uma criança, como eu disse, imagina um adolescente que ainda está em formação da sua personalidade, que ainda está buscando aceitar a sua aparência, etc., com tantas inseguranças algumas vezes. Então, esses dois pontos são muito importantes para a gente se atentar, para a gente preparar os nossos filhos para conviver com essa realidade das redes sociais de forma saudável, né? De forma madura e de forma equilibrada. E o que eu também anotei aqui de importante nesse livro? As redes sociais, elas nos mostram que a gente é amado de acordo com a nossa aparência, de acordo com o nosso desempenho, né? Ou quando a gente coloca ali alguma coisa que chame atenção, aí, uau, né? Todo mundo recebe um monte de curtida, alguma viagem, algum efeito chocante, né? Como é o termo que usa esse livro. Mas dentro de casa, a gente tem que ensinar essa criança o amor incondicional, que é o amor vindo dos pais, que apesar dessa criança às vezes errar, você vai abraçar essa criança e dizer para o seu filho que você ama o seu filho, que você perdoa ele, aceita ele e ama. E principalmente o amor incondicional de Deus por nós. Então precisamos reforçar isso dentro de casa, porque é um momento que vivemos, né, de tantas mudanças na sociedade, a tecnologia. E como eu disse, nós adultos temos dificuldade de viver com isso às vezes, né? Imagina uma criança. Precisamos preparar as nossas crianças para isso. Que uma curtida não afete a sua autoestima, uma falta de curtida não afete a sua autoestima, né? Ou se ela ganhar muitas curtidas, que isso também não afete a sua autoestima, não afete a maneira como ela se enxerga, que ela perceba que o valor dela está muito além das redes sociais, o valor dela está o amor que a família tem por ela e principalmente o amor incondicional que Deus tem por nós. Abraço e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado dessa reflexão e vamos aplicar no dia a dia da nossa vida, nas nossas famílias e com os nossos filhos. Abraço e até o próximo vídeo.